Oi pessoal, eu sou o David e eu quero falar um pouquinho sobre quem é Paulo Freire. Paulo Réglos Neves Freire é um educador e filósofo brasileiro. Nasceu em 29 de setembro de 1921, na cidade de Recife, capital de Pernambuco. Ele é filho de um capitão e uma dona de casa. Veio de uma família com irmãos e irmãs. Aos 13 anos, o pai de Freire morreu, onde vivenciou a pobreza e a fome durante a infância, no período da Grande Depressão. Para quem não sabe, esse período foi onde ocorreu uma quebra na Bolsa de Valores de Nova York, que trouxe a falência e o fechamento de muitas empresas, o que causou um desemprego em muitos países. Estudou no Colégio Oswaldo Cruz, onde tornou-se auxiliar de disciplina e professor de língua portuguesa. Em 1943, ingressou no curso de Direito da Universidade de Recife, mas nunca chegou a exercer a profissão. Em 1944, casou-se com Elza Maria Costa de Oliveira. Em 1947, foi nomeado diretor do setor de Educação e Cultura do Serviço Social da Indústria. Em 1959, Paulo Freire passou no processo seletivo para a Catedral de História e Filosofia da Educação da Escola de Belas Artes da Universidade de Recife. Em 1961, o professor tornou-se diretor do Departamento de Extensões Culturais da Universidade de Recife, o que possibilitou realizar a primeira experiência mais ampla com a alfabetização de adultos. Foi onde começou o projeto de Angicos. Com esse projeto, Paulo alfabetizou mais de 300 adultos em cerca de 40 horas dissolvidas em um mês. O professor influenciou o Plano Nacional de Alfabetização do governo de Goulart. A experiência de Angicos causou um alvoroço na cidade, e eu quero explicar para você o porquê. Pessoas alfabetizadas, elas poderiam votar, e essas pessoas alfabetizadas também conheceriam seus direitos e poderiam exigir. Isso causou a greve de trabalhadores de uma obra, que se recusaram a trabalhar enquanto não tivessem seus direitos garantidos, como descanso semanal, remunerado e uma jornada de trabalho que respeitasse a jornada estabelecida pela Consolidação de Leis Trabalhistas, CLT. Foi o início para a acusação de comunismo contra o projeto de alfabetização freiriano. Empresários e fazendeiros, primeiramente do Rio Grande do Norte, não aceitaram e reivindicaram os trabalhadores, antes analfabetos e agora entendiam seus direitos. Outra questão entrou em jogo no cenário político. Na época, somente poderia votar quem fosse alfabetizado. O Plano Nacional de Alfabetização poderia levar o letramento em até 6 milhões de brasileiros, o que significaria 6 milhões novos eleitores fora de classes dominantes. Em abril de 1964, o Plano Nacional de Alfabetização foi cancelado. Esses também foram fatores decisivos para a prisão de Paulo Freire durante o golpe militar. Freire ficou preso durante 70 dias e depois foi exilado no Chile. Em 1969, foi convidado para lecionar em Harvard. 2 anos depois da lei de anistia, para quem não sabe, essa lei permitia que exilados do golpe militar, no caso, poderia voltar ao Brasil. 2 anos depois dessa lei, Paulo Freire voltou ao Brasil, onde lecionou na PUC-SP e Unicamp. Em 1986, sua esposa morreu, deixando 5 filhos. 2 anos depois, casou-se com Ana Maria Araújo. De 1988 a 1991, foi secretário de Educação em São Paulo. Faleceu em 2 de maio de 1997, aos 76 anos. Paulo Freire recebeu 48 títulos, entre doutorados e honórios, e outras honrarias. Ele foi uma pessoa incrível. O método consiste em uma maneira de aprender a ler o mundo ao nosso redor, as palavras e a realidade. O aprendizado baseia-se no cotidiano e na vivência do aluno, e ao invés de alfabetizar usando cartilhas padrões como "vovô viu a uva", utiliza-se palavras geradoras do cotidiano do aluno
e, a partir da decodificação fonética dessas palavras, constrói novas, ampliando o repertório, além de permitir que ele crie associações no dia a dia, tornando-se um indivíduo capaz e ativo. Esse método de aprendizagem é dividido em 3 etapas: investigação, tematização e problematização. Na investigação, os educadores e o educando procuram o vocabulário do aluno e o meio social onde vivem, palavras e temas ligados à sua experiência de vida. Na etapa da tematização, essas palavras são interpretadas dentro do contexto social e são feitas associações conscientizando-os do mundo que se vive. Na problematização, ocorre o desenvolvimento da criticidade do aluno, a partir da problematização das palavras geradoras e a partir do diálogo e troca de saberes. Nesse processo de aprendizagem, o professor é um mediador, unindo os saberes do aluno com o conteúdo apresentado. Ele não é o detentor de todo conhecimento e nem o aluno é um depósito bancário que armazena informações. O conhecimento é adquirido por meio do diálogo e de troca de experiências, tornando o indivíduo autônomo, crítico, capaz de tomar suas próprias decisões e transformar a sua realidade. Paulo Freire escreveu mais de 20 livros como único autor. Uma das suas obras mais famosas é Pedagogia do Oprimido. Foi traduzido em mais de 20 idiomas e somente em inglês já foram publicados mais de 500 mil exemplares. Outros títulos famosos de Paulo Freire são Cartas à Guiné-Bissau, Professora Sim, Tia Não, Educação como Prática da Liberdade. Além de suas inúmeras obras como único autor, Paulo também escreveu 13 livros em que tinha coautoria. Ninguém ignora tudo, ninguém sabe de tudo. Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso, aprendemos sempre. Como deveria ser a escola segundo Paulo Freire? Segundo Paulo Freire, a escola e a educação em si deveria partir das experiências de vida do aluno e que toda pessoa deve ter o direito de aprender. O mesmo relata que o ensino atinge apenas algumas camadas da sociedade, fazendo com que as excluídas se tornem pessoas que não sabem sobre políticas, direitos. Analisando isso, ele desenvolveu o próprio método, no qual ele, além de ensinar, transforma a sociedade, se tornando autônoma, crítica e protagonista do meio onde vive. Acreditava que a escola não deveria impor preferência política, e sim ensinar e estimular o debate de ideias, apresentar pontos de vista diferentes, fazendo com que a própria sociedade pudesse optar pelo melhor a todos. O ano é 2021. Foi aqui que percebemos a importância da educação aliada à tecnologia nas escolas, já que são quase 2 anos em que trocamos os nossos cadernos por celulares e computadores. Ferramentas educacionais e ferramentas de comunicação se tornaram muito mais comuns para a facilidade do aprendizado, como videoaulas, livros virtuais e animações, e o Telegram, WhatsApp e plataformas educacionais, como o Microsoft Teams e o Google Classroom, e até mesmo o Zoom. O ensino tecnológico é a prática de utilizarmos meios tecnológicos e métodos de ensino. Devido à pandemia do Covid-19, as escolas do Brasil e do mundo todo adotaram esse método de ensino, porém ainda é um método errôneo, pois existe uma desigualdade social, a qual não oferece a mesma condição de acesso à internet a todos os O estudantes. digital é uma alternativa para quem precisa de mais comodidade, como mães na faculdade, pessoas que trabalham, e foi a única alternativa que foi possível recorrer diante da pandemia. Porém, muitas pessoas ainda não têm acesso à internet ou a computadores de boa qualidade, o que torna o ensino presencial mais vantajoso. A nova realidade da pandemia exigiu que nos adaptássemos a uma rotina fora do normal. E a dificuldade com a tecnologia não afetou somente os alunos. Muitos membros do corpo docente também foram afetados por essa onda tecnológica, tendo que se adaptar em uma nova forma de trabalho e se desdobrando para inovar em suas aulas e atividades à distância.